Esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias. Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um DeusaCast aqui comigo, João Negromonte, para um programa muito especial, né, João Negromonte? DeusaCast, que é gravado diretamente de São Paulo para o mundo. Exatamente. Hoje uma convidada mais que especial, Leandro Maia. Eu que sou um grande admirador do trabalho delas no caso. São um conjunto de mulheres, de mães, de guerreiras. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho maravilhoso dessa empresa. Vou fazer um misterinho aqui, vou deixar você apresentá-la. Deixar no ar. Exatamente, mas já deixo aí de antemão que é uma convidada especial e mais que parceira nossa aí do Sechá e agora está aqui no DeusaCast. Ó, falando rapidinho então aqui dos nossos, na verdade dos produtos da Sechá, antes da gente falar do nosso patrocinador oficial, que é o Café Smush, mas falando que esse programa é um oferecimento do portal Sechá e também de todos os produtos que a plataforma Sechá oferece. Medical Cannabis Fair confirmada para 2025, João Negromonte. 22, 23 e 24 de maio de 2025, já deixa aí na sua agenda. A Medical que acontece em paralelo com o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Então, você que tenha interesse em saber mais sobre o sistema endocannabinoide, sobre os produtos que estão disponíveis no mercado, tanto o Congresso quanto a Feira Leandro Maia são ótimas oportunidades de conseguir esse conhecimento, de adquirir esse conhecimento. Então deixa aí o Save the Date, 22, 23 e 24 de maio de 2025, Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e Medical Cannabis Fair no Expo Center Norte em São Paulo. E lembrando também que o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal é um oferecimento do Sechá Academy, que é o braço educacional da plataforma Sechá, que também oferece cursos, enfim, e tem o Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal como seu principal produto para levar informação sobre a cannabis medicinal, esse mercado que mais cresce em todo o mundo. E muito legal que no ano passado a gente teve um congresso com vários módulos divididos: vet cannabis, odonto cannabis, sistema endocannabinoide, agro, medicannabis, agro e tecnologia e também negócios. Então a gente conseguiu dividir ali toda a programação para melhorar a experiência de quem quer voltar um pouco mais para a área odontológica, outro entender um pouco melhor do sistema endocannabinoide, para quem está entrando na terapia canabinoide, para quem já quer ir para a área do agro, da área da tecnologia e do mundo dos negócios também, porque esse setor é o que mais cresce em todo o mundo. Então aqui alguns produtos para você conhecer: a Sechá Academy, a Medical Cannabis Fair, se o Gabriel puder mostrar para a gente também agora, preencher a tela, Medical Cannabis Fair e Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. E tem muita coisa, tem Sechá Experience, tem também Cannabis Connection, que vai acontecer em novembro, no dia 6 de novembro de 2024, aqui em São Paulo. Um evento imperdível. E sem mais delongas, João Negromonte, eu já falei bastante, apresente então a nossa convidada, que vem diretamente do sul do país para falar com a gente. Será que eu acertei? Santa Maria, ela veio de Santa Maria. Bom, antes de falar da nossa convidada, eu quero falar da empresa que ela representa, que esse programa hoje é dedicado, inclusive, para esse bate-papo sobre a Revivid. A Revivid que está aí há 10 anos no mercado medicinal da cannabis. No Brasil, ela já atua nos Estados Unidos tem um bom tempo. E a nossa queridíssima Daiane Zap. Seja muito bem-vinda, Daiane. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Gerente de negócios da Revivid Brasil. Prazer te receber, viu? Ela que vai contar um pouquinho hoje da história desses 10 anos, dessa trajetória aí, como que foi construído esse ecossistema do uso medicinal da cannabis no país. E muita história, hein, Daiane? Bom dia, João. Bom dia, Leandro. Primeiro eu quero agradecer, obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar desses 10 anos. E são 10 anos que, na verdade, parecem 100, porque tanta coisa aconteceu nesse período, tem realmente muita história para contar. Sou gaúcha de Santa Maria, mas eu moro na Bahia. Que maravilha, escolheu bem. Escolheu bem. Então,
Eu já perdi um pouco das minhas referências culturais. Sou louca por São Paulo, também estou sempre por aqui, já morei em São Paulo. Mas eu sou de Santa Maria, sim. E na verdade, hoje, muito mais do Brasil inteiro, porque a Revived acaba atuando no Brasil. E eu faço essa representação em todo o território brasileiro. Então eu acabo de cometer um pecado, eu não trouxe meu mate, tá lá no escritório, eu tomo mate todas as manhãs, principalmente nas manhãs frias e nas quentes também. Eu adoro matear. Hoje tá pedindo um chimarrão, né? Esse tempinho chuvoso aqui em São Paulo. Eu tenho lá, ervinha, É verdade, latal, eu sou a prova bomba. viva. O Leandro todo dia chega, ele tem um ritual dele. Ele já toma o mate dele, já fica tranquilo. Cuidado, não conta todo o meu ritual, não. Não conta todo. Vamos segurar um pouco. Vamos à pauta 10 anos de Revive de Brasil. 10 anos de Revive de Brasil. Bom, muita história, hein, Daiane? Muita história, Leandro, assim. Esse fim de semana também foi um fim de semana intenso. A gente teve ontem no curso da Cultive e a gente vê as pessoas que estão com a gente desde o início, desde 2014. Já virou, assim, algo que a gente tem um vínculo. É muito amor, é muito sentimento, é muito propósito de vida, né? Acho que está envolvendo muito mais um negócio, mas uma missão, eu vejo com isso. Eu acho que nesses 10 anos, a melhor coisa, a nossa mola propulsora, o que nos coloca para frente são os nossos pacientes, né? São os relatos que a gente recebe, os feedbacks que a gente recebe das melhorias e saber que a gente está trazendo qualidade de vida para inúmeras famílias. Então, é muita história. Você mesma foi uma paciente Revive lá atrás, né, Dai? O seu filho, na verdade, né? Conta um pouquinho desse início, dessa trajetória. Como foi a entrada desses produtos no Brasil? O meu início no universo canábico foi como mãe de paciente. Quando tudo isso começa no Brasil, na verdade, vamos falar de um recomeço, né? Porque a gente está falando de uma planta milenar que foi proibida, e aí a gente estava passando esse período de trevas, escuridão, ninguém falava de cannabis para uso terapêutico. E aí uma mãe aqui de São Paulo eu chamo ela de minha madrinha, porque é a Cidinha, mãe da Clarion, a Clarion com uma epilepsia refratária decorrente de uma síndrome, que é a síndrome de Dravet, e eu com um bebê de 1 ano com uma epilepsia refratária, no caso decorrente de uma necrose tubular aguda no parto. Mas era uma epilepsia. E eu não tinha resposta com a medicação disponível no mercado. Não só no mercado brasileiro, como também no mercado exterior, né? José Bernardo, ele já estava usando 7 anticonvulsivantes, sendo que eu já estava importando um do Japão e um dos Estados Unidos. Então, ele usava toda a medicação disponível que existia em concentrações diferentes, em combinações diferentes e sem resultado nenhum. Com mais de 60 crises diárias e fazendo hemodiálise. Né? O Bernardo era renal crônico, então fazendo hemodiálise, chegava na máquina de hemo, desencadeava as crises, e a equipe de nefro sem saber o que fazer, a equipe de neuro sem saber o que fazer, e eu, aquela mãe desesperada, procurando respostas nas redes sociais, na internet, e conversando, trocando informação com outras mães. Quando a Cidinha falou, a Clarion está usando, e foi o que controlou as crises, eu fui atrás, né? Eu preciso disso. Só que na época era rede secreta e a rede já estava comprometida, era pouquíssimos pacientes, eu precisava ter acesso a esse produto. Como que eu vou ter acesso a um produto que é proibido? Eu estou falando de final de 2013, início de 2014. Foi antes do ilegal, né? As mães começaram já com essa movimentação nas redes sociais. E aí o que acontece, na verdade, eu vou ser bem sincera aqui, Claro, um tráfico de produto à base de cannabis, que as mães traziam e se emprestavam, e se doavam e se auxiliavam, e a dose a gente mesmo ia titulando, e na época era até meio difícil, porque falavam, é um grãozinho de arroz. Aí, gente, grão de arroz não é dose. Aí um pai do Rio de Janeiro fez um gráfico que colocava a miligramagem e transformava em Excel aquilo em mg por centímetro. Nossa. Da tripinha que saía da seringa. E a gente foi fazendo isso, desbravando um campo que era só mato, porque ali a gente não tinha ninguém. Ali a gente não tinha ainda nem os médicos. Era mãe com mãe. E aí, quando a gente consegue alguns médicos que começam a entender e a perceber que está tendo resultado e começam a pesquisar, a gente pelo menos começa a ter um norte, né? Pelo menos um norte na titulação, na interação medicamentosa. E o Bernardo começa a usar, então, o CBD
E tivemos dificuldade nesse ajuste de dose, porque eu também era insegura até onde eu posso aumentar. Era uma criança que já usava outros benzodiazepínicos, tinha uma preocupação com uma interação medicamentosa, mas quando a gente chegou no produto certo e na dose certa, ele sai daquelas 60 crises para 0. Nossa. 0. Né? Então, assim, para a gente foi a maior vitória de todas, e saber que existia uma solução. Porque eu estava assim, não tem o que fazer. Um médico me disse, ou a gente finge que ele não está convulsionando, ou a gente deixa ele em coma. O que tu prefere, mãezinha? Nossa, que caminho difícil. Não, gente, quem já viu uma criança convulsionar, não tem como você fingir que o teu filho não está convulsionando. Não, pelo amor de Deus. A sensação é de morte iminente. E o que eu podia fazer? Rezar. Até então, o que eu podia fazer era orar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Se eu rezasse mais de 3 Pai Nosso, eu tinha que entrar com droga de resgate. Então, o meu cômputo ali de estar colocando medicação nele era oração, porque eu não tinha outra coisa senão rezar. É um sentimento de impotência. A criança convulsiona e tu fica ali, Pai Nosso que estás no céu, me dê força. E aí, quando a gente acha na cannabis um produto que controla totalmente as crises convulsivas do meu filho, eu preciso falar isso para outras pessoas. Não há preconceito que sustente, não, né, Dani? Não tem. É assim, não pensaria 2 vezes. A gente trouxe e assim, vou já colocar aqui uma discussão que eu acho que é muito importante. Eu consegui trazer rápido porque eu tenho uma situação privilegiada. Eu sou uma mulher branca, cis, o meu marido trabalha numa multinacional, estava trabalhando nos Estados Unidos, eu tive acesso muito fácil. Mas e quantas não têm? Milhares. Quantas pessoas ficaram nesse caminho porque não têm acesso ao tratamento? Ou sequer sabiam que existia esse tratamento. Não tem informação, nem isso chegou. Ainda hoje, ainda não chegou. Né? Ainda hoje tem gente que não tem acesso à informação ou ao produto. E ele está aí, é uma planta. Né? E daí, eu queria que você comentasse, por mais assim que você mencione que você teve alguns privilégios em relação ao acesso ao medicamento, mas você também, mesmo com todas essas possibilidades financeiras, você viveu também um desamparo por falta de lei, por falta de apoio político. Muito difícil. Num país em que as pessoas privilegiavam o preconceito, ao contrário de privilegiar a saúde, porque as mães ali buscavam saúde para os filhos, e né? não sabiam do que a gente estava falando. É impressionante como os órgãos públicos não se conversavam. Nessa época eu tinha 2 mães em Brasília, que era a Camila, mãe do Gustavo, e a Catiele, mãe da Anne, e eu estava em São Paulo. Então, elas iam na Anvisa de Brasília e lá diziam, ok, a gente consegue importar, vocês têm que ter a receita e preencher um formulário. Eu fui com esse formulário na Anvisa de Guarulhos, eles não conheciam, eles não sabiam do que eu estava falando. Eles me mandaram ir para a Receita Federal. Eu fui na Receita Federal de Guarulhos, eles me pediam uma licença de importação pessoa física. Não existe LI pessoa física. Eu voltava para a Anvisa, eles falavam, não, mas só quem importa é pessoa jurídica. Então, eles ficavam me mandando de um setor para o outro e eles não estavam conversando entre eles. Aí, até a gente organizar a documentação, ok, o que vai precisar realmente? Era o termo de consentimento que eu tinha que assinar em conjunto com o médico, era a receita, era o laudo, eu tinha que mandar isso por fax e pelo correio. E a minha resposta demorou 3 meses. Nossa. Enquanto isso, as crises continuavam. Enquanto isso, algumas crianças faleceram, inclusive o Gustavo, que era o filho da Camila, que era quem estava me ajudando em Brasília. Nesse período, exatamente. Nesse período. Uma morosidade que e a não deveria Camila existir, não né? quis trazer de uma maneira ilegal. Ela quis trazer com a autorização da Anvisa. E eu falei, eu tenho como trazer. Ela, não, mas vamos fazer a autorização da Anvisa para a gente fazer tudo certinho. E outra, para eles verem que tem demanda. Porque senão vai ser só o meu pedido. Vem comigo. E a gente foi se fortalecendo. Foi se fortalecendo. Claro que eu não esperei, né? Ninguém esses imaginava 3 isso. meses. Mas foi um período muito complicado, porque tu estava vendo que tinha uma solução e tu estava sem acesso à solução. Nesse período aí começou a história da Anne, né? A Anne também sem medicamento, já tinha controlado, quando acabou ela começou a convulsionar de novo. Então, era o desespero da família da Anne, o desespero da família da Camila, a gente tentando fazer alguma coisa em São Paulo, Guete no Rio, né, Cidinha aqui em São Paulo comigo, e a gente tentando se movimentar, e as mães se unindo e trocando essa informação da maneira que fosse possível. E nesse período também, recordando, já começa algumas pessoas meio que se aproveitar dessa dor.
Então, pessoas dizendo, eu tenho um produto aqui que vai ser legal para as crianças, e as mães comprando, sem saber o que é, sem saber a origem, né? Testando em si mesmo para ver, e aí, dá para dar, não dá para dar. Foi difícil. E você fala, a gente precisa saber de onde veio, não é bem assim. Apesar de ser uma planta, existe uma interação. Apesar de ser uma planta, a gente tem que chegar numa dose. Mas é o desespero, né? O desespero falava muito alto. Mas isso acontece por conta da ausência do Estado, né? Exato. De tudo, né? Você se vê... Vamos pegar o meu caso. Eu não tinha uma resposta dentro da medicina tradicional. Coma e fingir que não está convulsionando, para mim, não é uma resposta que iria me trazer uma paz enquanto mãe, né? Então, assim, a gente vai atrás no desespero mesmo. E aí, quando você tem uma resposta e ainda assim as pessoas não estão escutando ou estão achando que isso é uma desculpa para que se legalize a maconha no Brasil e acabe com as famílias brasileiras, né? A gente escutou isso também na Anvisa. Isso é uma desculpa, né? Até hoje escuto. Escuta, foi. Nas primeiras audiências públicas, a gente escutava esse tipo de coisa. Mas ninguém percebia o desespero das mães, as crianças convulsionando? Sim, não, começou a perceber. Eu acho que primeiro, assim, a gente precisa agradecer aos médicos que escutaram, que acreditaram e que nos deram a mão. Porque se a gente não tivesse também a classe médica e pouquíssimos aí desse período que estavam referenciando o que a gente está falando, aí vem esse olhar que é um olhar mais científico. Gente, aqui é uma observação clínica, a gente está com a evidência em mão. Não tem estudo, mas não é clínica. A clínica aqui tem que ser suprema. A gente está vendo que as crianças estão melhorando. Como é que a gente vai ignorar isso? E aí, doutor Eduardo Faverê, doutor Pedro Pierro, doutor Wilson Lessa, eu acho que a gente precisa referenciar quem deu receita enquanto ainda era proibido, porque era o CFM deles que estava em jogo também. Quando a Anvisa me pede receita de um produto que é proibido, que médico que vai prescrever um produto que é proibido? Mas alguns nos escutaram, né? Eles também abriram essas portas, ajudaram a abrir essas portas. Então, as mães vieram com essa força e começaram a nos escutar. E aí, Leandro, eu acho que assim, a ciência está do nosso lado. No momento que tu começa a achar estudos científicos em Israel, com outra criança usando nos Estados Unidos, que era o caso da Charlotte, e a gente começa a trazer esses artigos, e alguém começa a traduzir e falar, não, mas tá aqui, ó. O Brasil foi pioneiro. Dr. Carline pesquisou isso na década de 80, gente. Nós não precisamos ir para Israel, não. A gente tem Carline aqui. A Unifesp tinha tudo isso nas mãos. Já tinha um estudo de epilepsia do Dr. Carline aqui. Sebrid publicou isso. Então, assim, peraí. Não é um delírio coletivo. A ciência está amparando o que essas mães estão falando, né? E aí, ciência, médico, mãe, paciente, acho que a gente começou a se fortalecer. Mas a gente desbravou um caminho que não tinha nada. Era mato. Dai, cada pedrinha para colocar ali foi uma lutinha, né? Uma lutona, na verdade. E como que foram essas primeiras importações? Como chegaram esses primeiros produtos à base de cannabis aqui para essas mães poderem utilizar? Bem difícil. Primeiro que a gente tinha um prazo da Anvisa, era um lapso temporal extremamente excedente. 3 a 4 meses para receber a primeira autorização. E depois, a cada compra, tu tinha que fazer uma autorização nova. Nossa. E outra, o produto era importado, você tinha que efetuar o pagamento à vista por transferência internacional. Olha a dificuldade, olha a barreira. Aqui é a barreira financeira de novo, sabe? Então, eu só pagava à vista através de uma casa de câmbio que mandava o dinheiro para a conta da empresa dos Estados Unidos e que tinha que mandar através de uma remessa expressa. Até aqui, às vezes, a gente tinha problema porque as empresas não sabiam nem como mandar. Eu tive produtos que chegou aqui, em vez de vir como remessa expressa, entrou como remessa formal. Entrou como remessa formal, a receita parou e aí houve uma tributação. Eu lembro que me cobraram de imposto R$ 1.800 por uma seringa. Era equivalente ao preço da seringa, era R$ 1.800 uma seringa. Seringa de 10 ml. E aí o imposto do valor, uma seringa de 10 ml. Não é nem o valor do produto, é o imposto. O imposto. E aí eu não tinha como pagar o imposto e o produto estava preso na receita. E aí você falando, não, mas aqui, pela RDC da Anvisa, a gente pode importar e é isento de tributação. Mas tinha que entrar como remessa expressa e entrou como remessa formal. Aí, claro, como o erro foi da empresa, que na época me atendia, eles mandaram novamente. Esse foi incinerado, né? Eu perdi.
E aí o processo era um processo demorado, quando chegava ainda tinha essa barreira, a própria análise de documentação, quando chegava aqui em Campinas, eles não sabiam muito qual era o procedimento. E aí, quando, na verdade, acho que quando a ANE consegue a liminar, dizendo que ela pode importar legalmente, e mesmo para eles foram para retirar e não sabiam ainda como é que ia ser para retirar o produto. E eles tiveram que vir de Brasília para retirar no aeroporto. Cada remessa era um desembaraço. Chegaram a me falar que eu ia ter que contratar um despachante aduaneiro para cada compra. Ia se tornando uma coisa insustentável. Como é que eu vou pagar 2.000 uma seringa, mais 1.800 de tributo, mais um despachante para... Gente, não tem, né? Seria totalmente inviável. E aí, aos pouquinhos, foi avançando. Mas aos pouquinhos mesmo. E onde a Revivid entra nessa história? Quando foi o primeiro contato com a empresa Revivid? A Revivid, ela é fundada por uma brasileira, que é a Keila, né? Então, a Keila, nos Estados Unidos, a história dela já estava com as mães de lá, sem a gente se conhecer, isso também estava acontecendo lá. Então, mães que precisavam de uma cepa rica em CBD para controle de epilepsia. E ela já estava fornecendo esse óleo no dispensário que ela tinha desde 2012, na Califórnia. E aí ela vai para um congresso de uso terapêutico da cannabis em Israel, e conhece alguns médicos do Brasil que estão atrás dessa informação, e é ali que foi feita, na verdade, toda essa conexão, né? Dela falar, no Brasil a gente também está precisando. Ela, poxa, eu sou brasileira e eu tô lá, eu tenho acesso a essa cepa, eu vou mandar o óleo para essas mães. E aí ela traz, na verdade, ela traz a primeira remessa de óleo, exatamente porque a Anvisa ainda não sabia muito bem como seria essa importação, mas ela traz com procuração, as mães deram a procuração, deram a receita, tudo bonitinho, com a autorização da Anvisa para cada procuração que ela tinha, e ainda assim, quando ela chega no aeroporto, ela é barrada. E ela fica detida na Receita Federal. E isso, na época, movimentou, porque eu lembro que o Boechat falou no programa de rádio, tem uma brasileira com remédio das crianças que está presa no aeroporto. Você não pode ficar assim, não. E aí o pessoal foi para frente do aeroporto ali fazer uma pressão e tal, e ela conseguiu sair com os nossos olhos. Caramba, então, a Keila trouxe. Então, assim, ela deu a isso foi cara que ano, dela, a tapa, foi 2015. Caramba. Um ano depois. Para trazer os olhos, E já vinha pela remessa, né? A gente usava, na verdade, acho que era a FedEx os primeiros, mas com toda essa demora de passar na Receita, passar na Anvisa, chegar em casa. Então, um preço caríssimo. A questão burocrática, ela é necessária para fiscalização, para um Super controle daquilo necessário. que está entrando no Brasil, mas é como o Boechat falou, né? Ele que era um cara assim que teve uma importância muito grande no jornalismo por ter esse lado assim humano de entender a necessidade da população e de brigar por alguns direitos. Quando chega no aspecto de saúde, eu acho que os governos, as autoridades precisam partir para uma força-tarefa e não esperar 3, 4, 5 anos para resolver uma demanda como essa. Sabe, você criar uma força-tarefa ali para, olha, é um produto, uma substância que precisa de uma regulamentação. Então, vamos acelerar esse processo? Né? Vamos parar e vamos prestar atenção no que está realmente acontecendo. Vamos colocar um prazo aqui para a gente definir quais serão as regras e o que vai funcionar. Na verdade, as coisas estão acontecendo, mas de uma maneira um tanto quanto solta, né? A gente não tem uma força do executivo ou do legislativo dizendo. A gente tem RDCs que vão ali falando como é que funciona a importação, como é que funciona para ter na farmácia. Não tem um controle muito rigoroso da importação. A gente está aí com uma nota técnica que tem mais de 500 produtos. E esses 500 produtos, será que são todos de qualidade, Leandro? O que está vindo? O que a gente está trazendo para as nossas crianças, para os nossos pacientes? Será que a gente sabe a origem do produto? Será que a gente está fazendo testes? Então, a gente ainda está numa zona cinzenta. Sim, e traçando uma linha do tempo, de 2014 até aqui, esses 10 anos, no seu ponto de vista, o que avançou, o que evoluiu, o que ainda está parado? Porque, assim, a gente ainda precisa dar um grito de atenção para falar, olha, isso é um medicamento, isso é um produto que vai trazer qualidade de vida para as pessoas. Ainda hoje a gente precisa ter essa voz, né? Não seria necessário. A maior barreira é o preconceito, porque a gente está falando de cannabis. Hoje a gente ainda precisa dizer, cannabis é maconha. As pessoas acham que maconha é uma coisa e cannabis é outra. A gente está falando da mesma planta. Não, a cannabis é medicinal, a maconha é lá do marginal. Não é, a gente está falando da mesma planta. O preconceito é a maior barreira de todas. Nesses 10 anos,
A minha maior alegria é a parte da pesquisa clínica no Brasil. Os estudos clínicos estão acontecendo. O Brasil hoje, ele é um dos países que mais pesquisa. A Unifesp, a Unila, a Federal de Santa Catarina, a gente está hoje com faculdades cultivando, né? A Universidade de Santa Catarina planta para fazer pesquisa. A gente tem faculdades fazendo estudos clínicos e divulgando esses estudos e mostrando que realmente é algo científico. E o Brasil, nisso, ele está super à frente. A gente não pode dizer, o Brasil sempre atrás. Não, na parte de debate científico a gente está além. Eu já fui para outros países que, mesmo sendo legalizado, o nosso vizinho Uruguai é um exemplo. Desde 2013, eles não sabem do uso terapêutico, eles não sabem da potência da planta, eles não sabem como utilizar e o que utilizar. E a gente sabe, está tendo esse debate, está tendo essa pesquisa, está tendo as evidências, está tudo acontecendo. Mas, ao mesmo tempo que a parte científica está avançando, a parte legislativa está emperrada. A gente ainda tem uma barreira gigante no Congresso. A gente ainda tem parlamentares que vão lá e falam, querem legalizar a maconha, querem acabar com a família brasileira, esse povo aí do mal, quer acabar com o povo do bem. Uma bipolaridade que não existe, que, na verdade, que não precisava existir. Então, o Congresso não tem coragem de enfrentar. O STF não tem maturidade para enfrentar. A gente ficou quanto tempo com o HC da posse de cannabis sendo adiado, até a gente ter uma decisão que é uma decisão meio que paliativa e que fica nessa briga entre poderes, que quando o STF decide aqui, o Congresso vai lá com uma força, não, agora nós vamos mudar a legislação, a gente vai fazer uma política de drogas ainda mais reacionária. Cara, não é uma disputa entre poderes. A gente tem que se juntar forças, a gente tem que ver, poxa, é um caminho sem volta, a gente está vendo o potencial terapêutico da planta. Vamos regulamentar aqui, vamos fazer a coisa correta, vamos parar todo mundo com esse caos e vamos colocar uma legislação que atenda e que entenda que cannabis é medicinal, cannabis é industrial, a gente está falando aqui do agro, o Brasil podia estar lucrando horrores com esse potencial da cannabis. E talvez por aí seja um olhar que a gente consiga tirar o preconceito. Que o interesse do político é lucro. A gente tem que entender que o endereço é eles arrecadarem mais imposto. Quando se derem por conta que a gente pode também ganhar com isso, talvez a gente consiga mudar a mentalidade. É desumano eu pensar que o dinheiro vem acima da saúde. Mas o nosso Congresso vem. Porque um deputado que vai lá e fala que a esposa dele usou quando estava fazendo uma quimioterapia e que foi isso que tirou ela da cama, e ele é acusado pelos pares de ser maconheiro, de falar que ele está fazendo apologia ao uso das drogas, cadê o respeito? Cadê o respeito à saúde, à liberdade, à dignidade da pessoa humana? Mas se você falar para esse mesmo deputado que ele vai poder investir no agro, que ele vai ter lucro, talvez ele não vai achar que você é um maconheiro. Agora eu estou começando a gostar mais dessa história. Fale-me mais sobre isso. É difícil, né? A gente tem que olhar a cannabis como um todo. A gente precisa regulamentar e fingir que não está acontecendo essa guerra às drogas no Brasil. Isso que a gente ainda nem falou do proibicionismo. E não dá para fugir também da questão do debate ideológico entre os parlamentares, né? Eles não se abrem para alguns assuntos por conta dos redutos eleitorais, dos grupos que eles representam. Mesmo sabendo que faz bem. Nos bastidores, ele fala, eu sei que faz bem. Mas eu não posso falar isso no plenário. Porque como é que eu vou ficar com os meus aliados? Como é que eu vou ficar com a minha bancada? Como é que eu vou ficar com os meus que eleitores que me colocaram aqui? Então, eles não admitem. E eu acho que o caminho é o que a gente faz, o que você faz, o que o Seixá faz, que é educar, levar essa informação para as pessoas. Super necessário. A partir do momento que a população começar a entender. Porque assim, eu acho, não sei se é tão difícil de entender que o corpo humano, ele utiliza de tudo que há de disponível na natureza. E a cannabis faz parte da natureza, né? É uma planta que cresce da terra, da semente. Então, ela é mais um recurso para ser utilizado. E que só funciona porque nós temos um sistema endocannabinoide. E que ninguém sabia disso até a década de 90. E que ninguém estudou isso na faculdade até a década de 90. Mas a gente precisa entender que também não estudou porque era proibido. Sim. Né? Porque se não fosse proibido, a gente já teria descoberto isso antes. No momento que a gente tem o sistema endocannabinoide, e hoje isso está muito claro, é uma planta que se conecta e que pode trazer soluções de infinitas patologias. Né? Geralmente, quando tu fala uma planta que faz bem para tudo, que estranho, né? Um remédio que faz bem
Como é que é? Para epilepsia, para glaucoma, para dor, para ansiedade, para depressão, mas porque a gente tem os receptores no corpo inteiro. Então, vai ter uma série de patologias que ainda vão ser beneficiadas que a gente sequer tem pesquisas hoje. Sim. Mas que precisa investir a pesquisa, precisa ter essa informação. Um pensamento que eu tive, assim, São Paulo avançou. São Paulo tem uma lei estadual que colocou cannabis no SUS. Claro que são 3 patologias, ainda está bastante limitado. É um começo, né? É um começo. E por que foi aprovado aqui? Porque o sobrinho do governador tem uma síndrome rara. Porque aí a pessoa consegue se pôr no lugar de um paciente. Mas a gente não precisa precisar para apoiar, né? Não é assim, e se fosse o teu filho? Poxa, é o filho da Maria, mas aí a gente precisa apoiar a Maria, né? Não é só porque foi o meu filho, eu preciso fazer isso por outras pessoas. Sim. Mas a demora, rapidinho, só para eu concluir aqui, mas a demora, a gente percebe que politicamente o Tarcísio se preocupou. Né? Sim. Ele demorou todo esse tempo, né? Então teve toda por conta de uma conjuntura política, do partido que ele representa, da ala social que ele representa, né? E eu acho que hoje a gente vive a cultura da normalização, e tudo é por uma convenção, ou seja, há uma convenção de que o cigarro é bacana, é normal, e tá tudo bem a gente aceitar ele socialmente. Há uma convenção de que a bebida alcoólica, ela faz parte da sociedade. Há tantas convenções sociais, né, de coisas que talvez não tragam tanto benefício assim para a população, mas que são normalizadas por conta dessa cultura da normalização. E que a gente aceita. E que aceita. Quando você não está bebendo, você quer o anormal. As pessoas insistem, mas não está bebendo porque está doente? Não, pelo contrário, eu não estou bebendo porque eu quero estar legal amanhã, né? Porque amanhã eu quero ir na academia, ou eu vou ter um dia longo. As pessoas acham que o anormal... Por que tu não tá com uma taça de champanhe aqui nesse evento que tá todo mundo brindando? O beber é o normal, né? Agora, o usar cannabis é o anormal, né? A gente não aceita. Por quê? Por que a gente não aceita? Olha a interrogação. Não, e eu encerro aqui né? dizendo o seguinte, e já diziam né, que uma erva natural não pode te prejudicar. Uma erva natural, né? A natureza, vem da terra, né? Não pode te prejudicar. Vai lá, João. Eu acho que dentro desse contexto ainda, uma vez eu entrevistei o filho do Pablo Escobar, Sebastião Marroquim. Conheci. E ele me falou uma coisa muito interessante. Tudo que é proibido é mais caro. Se pizza fosse proibido, ia valer R$1.000 uma pizza. E fazendo uma analogia com a questão da naturalização do consumo da bebida, por exemplo, se a gente voltar no passado, década de 20, nos Estados Unidos, a bebida foi proibida. O que gerou-se com a proibição do álcool nos Estados Unidos? A máfia. Você está entendendo? O que gerou com a proibição da maconha no Brasil? Crime organizado. Que lucra com isso. Então, no meu ponto de vista, é muito difícil você combater... Hiperencarceramento de pessoas pretas. Exatamente. Pobres, uma falência periféricos. do sistema carcerário. A gente estava conversando isso em off aqui, antes de começar a gravação. O próprio Estado municia o crime organizado. Porque quando você prende um maconheiro com 20, 30, 40 gramas de maconha e deixa ele no sistema penitenciário, ele está fazendo uma escola do crime. Ele foi aliciado já, Ele né? foi aliciado. Então, o Estado coloca, o crime resgata. O Estado coloca, o crime resgata. E ele é estigmatizado, né? A gente já coloca ele como o homem delinquente, que vai Exato. ser o Ele já marginal que vai viver do crime. E já está numa situação de vulnerabilidade social. Quando você coloca ele numa situação pior, que é encarcerando esse usuário, que ele é um usuário, ele faz uma escola do crime e o crime dá oportunidades de trabalho para essa pessoa. Qual que é o trabalho? Traficar, vender droga, aliciar menores e etc, etc, etc. Então, eu vejo que, assim, a proibição, ela está diretamente relacionada com a lucratividade. Foi o que você falou. O dinheiro fala mais alto que a saúde. Infelizmente, com certeza. É um grande negócio. Exato. Né? Na verdade, o crime é um grande negócio. Manter-se O tráfico é um grande proibido negócio. é um grande muito negócio. mais rentável do que regulamentado, do que liberar, do que legalizar a planta. Meu ponto de vista, tá? No Brasil. E o preço que a gente paga por isso é um preço muito alto, porque são vidas. Exato. E são vidas de pessoas vulneráveis. A gente não pode nem falar de uma inclusão
Como é que você vai incluir alguém que sempre foi excluído? Excluído. Ele já estava à margem da sociedade quando ele entra dentro de um sistema carcerário. Porque tem um documentário, não é um documentário, é um videozinho do Dr. Drauzio, é o de Chavando com Drauzio, que ele faz exatamente essa comparação, que ele fala com o pessoal que está na frente da faculdade, pergunta se eles usam cannabis, todo mundo usa, dão risada, pergunta se a polícia passa lá, se tem batida, não. E ainda um aluno fala, não, mas se parar aqui na frente da faculdade vai ter que vir de camburão, porque vai sair a faculdade inteira, todo mundo fuma. Aí ele faz a mesma pergunta para o pessoal que está lá embaixo do Santa Cecília, como é que é lá? Né? Aí chega com truculência, aí todo mundo é preso. Violência. Porque aí eu não estou falando com um aluno da faculdade particular, cara. Eu estou falando com o pobre miserável que já está na Cracolândia. Então, assim, o tratamento é diferenciado do sistema. Né? Quem é que paga por isso? Como mudar essa situação depois de tantos anos de proibição e de ilegalidades, né? De preconceito, de falta de empatia com a vida do outro ser humano. Isso é muito... A discussão é sistêmica. A gente não pode falar de uso medicinal sem falar do uso adulto. A gente não pode falar de mudar a questão de saúde sem falar da dignidade da pessoa humana e do próprio proibicionismo. A discussão ela é muito mais ampla que isso. Porque está tudo interligado, né? Tá, porque com assim, certeza. a questão do consumo, tanto do álcool de qualquer outra substância, e a venda dessas substâncias é por conta de uma demanda social. E a demanda vem da sociedade. São as pessoas que querem beber, são as pessoas que querem fumar. Eu acho que o proibido e o não proibido não definem. Eu acho que assim, talvez um percentual muito pequeno alguém tope, vou experimentar porque não é proibido. Mas, por exemplo, eu conheço muita gente que não gosta de beber bebida alcoólica. E ela poderia livremente optar por beber bebida alcoólica. E aí entra muito complicado porque, assim, eu acho que se você proíbe algo e as pessoas querem utilizar essa substância, você vai criar um mercado paralelo para atender essa demanda. Porque existe uma demanda para isso. Não é porque, liberou ou deixou de ser proibido e tal, que as pessoas vão decidir passar a utilizar. Exatamente. Eu falo muito isso. Não é porque pode legalizar a maconha no Brasil amanhã. O tráfico não vai deixar de existir. Eles vão criar uma outra alternativa. Com outras coisas. Com outra substância ou com uma substância semelhante à maconha, como o K9, né? Que é um canabinoide sintético muito mais potente que a cannabis, que é a maconha comum. Mas que eles vão ter algum tipo de lucro em cima disso, com certeza. Não vai... legalizou, acabou o tráfico. Isso não existe. E eu acho que já tem essas outras substâncias que eles vendem, né? Dessa forma e tal. Mas é que quando fala de cannabis, eu acho assim... É muito mais complicado o debate, no meu ponto de vista, tá? Porque também envolve o racismo. Não, eu nem entraria nessa questão. Eu falo que é mais complicado falar sobre cannabis porque, assim, eu acho que há um contrassenso muito grande de você criminalizar algo que, se você muda o cenário desse objeto, ele já não é mais criminalizado. Ou seja, a gente está falando de uma mesma substância. Se ela é encontrada em uma determinada situação, olha... você vai ser repreendido. Se ela é encontrada numa outra situação, dentro de uma embalagem, tudo bem, mas é a mesma substância. Então, acho que é muito difícil você criminalizar ou você punir Leandro, alguém porque é a mesma substância. Mas não são as mesmas pessoas. Por isso que eu falo também desse estigma do racismo. O cenário. Exatamente. Mudou o cenário, mudou a planta. Claro que não, a gente está falando da mesma planta. E então, por que essa diferença, Dai? Pelo estigma. Quem é que usa maconha? O pobre. Preto. Aí vem da própria história da maconha no Brasil. Quem é que traz a maconha para o Brasil? Por que ela é o pito do pango, né? A gândia? Porque ela veio de Angola. É o fumo negro. Então, a gente tem esse estigma que a maconha é do pobre preto. A política do proibicionismo ela é racista. Ela é baseada numa política racista para excluir o povo preto. E para a gente branquear. O projeto do Brasil na época da lei do Rio de Janeiro era um branqueamento da população. A gente queria acabar com eles, a gente queria prendê-los, a gente achava que eles não prestavam. E tem gente com esse pensamento ainda nos dias de hoje. E a mesma coisa nos Estados Unidos, porque lá era o povo latino. É a marihuana que é do mal. Né? Por que ela foi estigmatizada? Quando acaba a lei do álcool, eles pegam todo o aparato estatal do álcool e colocam na maconha, porque era do latino. Então, assim, é um estigma muito grande com raízes racistas. A cocaína não tem o mesmo olhar da maconha. A cocaína é uma droga de elite. Os opioides, que está aí através de uma indústria farmacêutica, que é a grande crise do império da dor nos Estados Unidos, é de uma indústria farmacêutica.
E eles não são marginalizados da mesma maneira que a gente estigmatiza o nosso povo. Isso é uma característica nossa, de uma política de drogas que a gente comprou dos Estados Unidos. A gente importa isso e aplica aqui até hoje. A gente está meio que entrando... Eu sou advogada, gente. Então, assim, para uma área mais de criminologia. Tem um cara no direito que ele fala que o verdadeiro homem, ele nasce para o crime. É o homem delinquente de César Lombroso. Então, Lombroso entendia que era um estigma, que estava no DNA, que o bandido nascia para ser bandido. Sim. A gente segue seguindo essa característica de Lombroso, de achar que o preto Verdade, pobre é verdade. criminoso. Por que a gente coloca esse estigma em cima dessas pessoas? Não existe isso. Não existe. O fator é muito mais social do que qualquer outra coisa. Todos os países vão ter crime. A criminalidade vai estar de acordo com o que cada país oferece ali. Então, as questões sociais são muito mais importantes. Vai ter fatores internos que levam à criminalidade? Vai. Né? Fatores endógenos, uma psicopatia. Mas é muito mais um fator externo. E aqui é um país desigual, que a gente sabe que enquanto muitos têm pouco e pouco tem muito, né? A gente fica nessa luta pelo social e estigmatizou uma droga porque é uma droga de preto. E quem paga é o povo preto. Posso compartilhar com você rapidinho? Tem um livro que eu fiz chama No Olho da Rua. É sobre a maior ocupação urbana na época da América Latina, que é o Parque Osiel. Aí eu entrevistei uma mãe, olha só essa história que legal. Eu entrevistei uma mãe que ela foi para essa ocupação, eles invadiram um pedaço de uma fazenda que tinha ali na região ali de Campinas. Aí eles ocuparam esse pedaço de terra, depois legalizaram, eles conseguiram construir essa ocupação lá. Aí ela era mãe de, eu acho, 6 filhos, alguma coisa assim, 6 filhos. Aí ela estava no barraco de madeira, ela foi primeiro, garantiu o espacinho dela, depois ela trouxe os filhos para ficar com ela. Aí ela comentou que os filhos começaram a acompanhar um pessoalzinho que estava ali também, começaram a ir até o supermercado para roubar, para furtar. Ela ficou sabendo. Ela atravessou a rodovia, foi atrás dos filhos dela, trouxe eles de volta para o barraco e falou assim, a gente é pobre, mas filho meu nenhum vai virar bandido. Aí ela contou com muito orgulho. Hoje um é cabeleireiro, o outro é assessor parlamentar, o outro se formou. Ou seja, ela cresceu num ambiente, vamos chamá-lo de hostil, mas ela disse que nenhum filho dela se tornaria bandido. E ela foi atrás, e eles cometeram de fato o furto, mas ela na mesma assim, Educou. a gente é pobre, a gente é miserável, mora num barraco de madeira, numa ocupação, mas filho meu... Então, tipo assim, falar que pobre está associado à marginalidade, à criminalidade, isso eu acho que é um contrassenso, assim, absurdo. É, porque quem cumpre pena no Brasil é esse retrato, né? É o PPP. É, Pobre, preto, periferia. é. Se tu entrar dentro de qualquer sistema carcerário no Brasil, tu vai ver que são pessoas de uma classe baixa, quase na miserabilidade, ensino fundamental incompleto e a maioria preto e pardo. Aí eu vou ter uma conclusão que somente essas pessoas praticam crime? Não, porque o direito penal é seletivo. Ele escolhe quem ele vai punir. Todo mundo pratica crime, só que a gente só vai penalizar aquelas pessoas porque eles são os vulneráveis, são os excluídos. Assassinar alguém de Porsche na marginal é menos grave? Imagina, gente, a gente tá falando de vida, né? Não vão presos. Ou levar cocaína no helicóptero. Exatamente. Né? Mas essa diferenciação que você comentou até bem que existe hoje em dia, Dai, é que maconha e cannabis, né? A mesma planta. A mesma planta, mas uma cannabis a gente fala que é o uso medicinal da cannabis, é o óleo, né? É o olhinho, e o outro é um cigarro de maconha. Claro, fumar traz os seus malefícios para a saúde. Não, mas é uma outra discussão, é sobre saúde e qualidade. É uma coisa, eu acho que é criminalizar, né? Acho que é isso. Não, sim, mas eu falo o seguinte, quando se faz essa diferenciação, isso não corrobora com esse preconceito, com essa... O que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê aí no Brasil, a Marcha da Maconha, por exemplo, eu acho que ela tem, se eu não me engano, 25 anos. É um tempo extenso, é longo. E durante 25 anos de Marcha da Maconha, eu pelo menos vi pouquíssimo ou nada mudar. E em 10 anos de uso medicinal da cannabis, temos regulamentações da Anvisa, temos leis já em alguns estados brasileiros. Então, olhando por essa perspectiva, não é interessante
continuar batendo nessa tecla para que ela faça com que todos os usos da planta seja também regulamentado? Ou essa diferenciação vai dividir o ecossistema e nada vai crescer, nada vai florir? João, a tua pergunta ela é bem polêmica, porque a gente vê exatamente essa diferenciação. O óleo é medicinal, o cigarro é do recreativo. Vou usar recreativo erroneamente, porque o correto é adulto, mas já falando assim, quem pensa que é só para recreação. E a maioria da população faz essa diferenciação. É como se eu sair do armário como maconheira, mas eu estou usando medicinal, eu sou do bem. Se eu sair do armário como maconheira e eu estou fumando um baseado, eu sou do mal, eu sou marginal. E a gente está falando da mesma planta. Tem pessoas que são pacientes e que ainda acham que quem usa o cigarro, o baseado, não presta, é marginal. Não, mas eu tenho receita, aquele lá é o povo que não presta. A gente tem essa visão. Isso é do proibicionismo e da nossa sociedade. A gente está falando da mesma planta. A gente está falando de cannabis. E quando a gente fala de cannabis, ela vai ter benefícios também para a questão fumada. Tem malefícios? Tem. Mas a gente pode vaporizar, a gente pode falar de uma redução de danos também para quem usa para fumar. A própria fumada, ela vai ter benefício para o medicinal imenso. Para quem tem epilepsia e sente, por exemplo, a aura, que sabe que vai convulsionar, ele vaporiza, em questão de minutos, ele controla e não vai convulsionar. Para quem tem esclerose, para quem vai ter uma enxaqueca, uma crise daquela cefaleia em salvas, se ele fumar, ele controla e não vai entrar em crise de dor. Então, ela também vai ter um uso medicinal. Só que a gente olha, não, o fumado não presta, o óleo é o que é legal, e vamos falar só do óleo? Eu não concordo. Porque eu defendo a liberdade. Eu acho que é o momento de marcha da maconha, empresa, farmácia, médico, paciente, usuário, dar as mãos e fortalecer essa luta. Se a gente não se unir, a gente não vai para lugar nenhum. Eu não sou a favor dessa divisão de uso medicinal e uso adulto. Eu acredito que é o uso de uma planta, que a gente tem que unir forças. A marcha da maconha, ela tem uma importância gigante nesse meio social, porque é ela que abre as portas antes das mães. A gente precisa reverenciar os cultivadores, porque eles vieram antes de mim, né? Quem foi que ensinou a Cidinha a plantar? Foi um cultivador de São Paulo. Eles que abriram as portas. A marcha da maconha, nesses 25 anos, um ano ela não saiu, ela foi proibida. E aí ela sai como marcha da liberdade, até a gente ter a decisão do STF dizendo que maconha pode sim falar sobre isso. A gente não está fazendo apologia à droga, a gente está fazendo apologia à liberdade. Né? Uma manifestação. Uma manifestação, e a gente tem direito a falar sobre isso, Sim. a falar mais sobre isso. Mas a gente está falando para quem? Eu acho que a grande discussão também é essa. Quem tem acesso à informação? É isso. E a informação chega para quem? João, a gente tem acesso à informação. A gente, poxa, nossa, mas você não conhece o sistema endocannabinoide, você não sabe que está fazendo bem. A pessoa pode estar fumando, e a gente está achando que é um uso adulto, mas ela pode estar fumando para se autorregular. Ela pode estar fumando porque ela teve um dia super estressado no trabalho, está querendo chegar em casa e quebrar tudo. Mas aí ela vai fumar um baseado, vai relaxar, vai dormir, vai estar bem para trabalhar amanhã. Qual a diferença disso e tomar uma taça de champanhe, por exemplo? Poxa, eu cheguei no fim de semana, eu quero socializar com meus amigos, né? Qual a diferença de eu fumar e de eu tomar uma cerveja? Eu posso até hoje, assim, no momento que eu estou me posicionando, defendendo a liberdade, eu posso estar sendo escrachada por um médico que diz, olha lá, ó, tá vendo, defende o uso adulto, tá querendo usar o medicinal como desculpa. Não é isso, gente. É um todo, é um contexto. Sabe o que eu acho que falta? Eu acho que falta um pouco de empatia. Exato. Nesse sentido de você entender o que a Day falou é exatamente isso. Às vezes a pessoa está tentando relaxar, está tentando, sabe, se alguma coisa que tire o estresse do dia a dia, da rotina e tal. Isso você vê aqui na Faria Lima. Desce hoje, 5 horas da tarde na Faria Lima, para você ver, tipo assim, que ela já está num contexto, está em todos os contextos sociais. Porque, assim, as pessoas talvez elas estão querendo só relaxar, tranquilidade e tal, e ver. Mas desse aspecto, eu vou citar até um exemplo aqui. Eu estava conversando com meu primo esses dias e eu vou gerar um alerta aí na família. Agora a família vai assim, quem que é o primo? Quem que é? Temos uma ovelha verde na família. Quem que é o primo? Não, mas olha só, até contei pra você essa história. Eu estava conversando com ele e tal, ele tem super consciência da questão
Porque assim, eu acho que a informação a fumaça faz mal. Pô, o ar de São Paulo faz mal. Nossa. Quem vive em São Paulo tem pulmão de fumante. Essa semana, A quem estava em fumaça São faz Paulo mal. era equivalente a fumar 5 cigarros num dia, né? Então, tipo assim, eu acho o ponto que a Day falou, Jean, e você também, são cruciais. A informação, a fumaça, ela faz mal, ponto, vai fazer mal. Mas a fumaça do cigarro também faz mal, não estou comparando substâncias, estou falando só da fumaça. E o uso do cigarro é regulamentado. E até porque a fumaça do cigarro é pior, né? A gente está falando de nicotina. Não estou nem querendo fazer uma comparação assim, só estou dizendo fumaça, entendeu? Como a fumaça do escapamento do carro do trânsito é ruim. A fumaça é ruim. Ela, ponto. Consenso, né, gente? Consenso, Fumaça é não ruim. tem, fumaça é ruim e tal. Aí eu tava conversando com esse meu primo, família, e ele disse o seguinte, eu não... Eu tava falando pra ele de algumas alternativas, tava assim, você pode usar o óleo, você que curte e tal, o óleo e tal, até pra redução de danos e tal. Ele falou assim, cara, mas sabe qual que é o meu negócio? Ele falou assim, Lê, eu não gosto nem de usar de chavador. O meu negócio é aqui, é eu sentar, pegar lá com a mão mesmo, com o meu dedo. Ritualzinho. O ritual. Então, eu acho que a terapia dele já começa aqui. Então, ele falou que ele quer sentar. Porque naquele momento ele já tá, assim, clareando tudo, Isso. esvaziando a cabeça, ele já tá pensando, eu cérebro já vou sabe, fazer né? isso, ele já tá se desconectando para ir para aquele momento que ele sabe que ele vai conseguir encontrar uma paz, um relaxamento, que a planta traz isso. E eu acho que falta essa empatia de entender o porquê que as pessoas querem fazer isso. É uma terapia. Mas daí falta que empatia começa pra tudo. desde a hora de você começar a pegar a florzinha tal. Quer ver uma coisa que só me caiu a ficha? Essa semana, conversando com um psiquiatra. Aí ele falou que a gente não deve corrigir uma criança autista quando ela está fazendo alguma coisa para se autorregular. Então, tem criança que faz flap. Né? Tá lá fazendo flap. Para, não faz isso. Não faz. A mãe fica com vergonha. Mas se aquilo faz bem para ele? Sim. Deixa ele fazer. Como é que você não faz isso? Deixa o menino se autorregular aqui. Ele está encontrando o jeitinho dele voltar. Se uma pessoa está fumando e está fazendo bem, por que eu vou dizer que é errado? É errado dentro do meu pensamento, da minha ideia, dentro do meu set, dentro dos meus princípios, do que eu fui criado. Talvez para ele não seja errado. Por que eu vou estar corrigindo uma coisa que não diz respeito a mim? Por que eu vou interferir na liberdade da outra pessoa até onde vai a tua dor? Mas aí entra num outro ponto polêmico, João e Day. A nossa cultura de um país religioso, porque assim, aquilo que eu não gosto pra Moralista. mim é errado pro outro. Exato. Tipo assim, o fato de eu não querer algo pra mim não quer dizer que pra mim não rola, eu não curto. Exato, Tá Leandro. tudo bem. Só que o que eu não quero pra mim não significa que é errado o outro fazer. Leandro, tu vai pegar todas as discussões polêmicas nessa questão, aborto, LGBT. Ai, mas eu sou contra o casamento gay. Ninguém tá mandando você casar com uma pessoa do mesmo sexo. Mas se João quer casar com Pedro, cara, é amor. Ai, eu sou contra o aborto, não é obrigado a abortar. Mas se a Maria não tem condições financeiras, se a Maria está por um outro momento, a Maria está sem marido, vai ser uma mãe solo, não vai conseguir dar conta, por que eu vou dizer que a Maria não pode abortar? Então, o que eu quero para mim, e já falando exatamente, por exemplo, do aborto, eu sou espírita, eu não faria aborto, porque eu tenho convicções, olha que loucura, eu estou falando de convicções religiosas. Agora, mas tudo isso está ligado, Day. A sociedade está nesse mas eu ponto, a tenho discussão da cannabis é esse que tentar ponto, colocar o calçado do outro. Né? O que eu quero para mim, não necessariamente eu vou obrigar o outro a fazer. Agora, porque eu não aborto, eu não vou deixar a Maria abortar? Né? Porque eu não preciso fumar, eu vou dizer que Mário não pode fumar, entendeu? Então, poxa, a questão não pode ser moralista. A questão é mais que isso. Então, assim, se faz bem para a pessoa. O único bem jurídico que ela está atingindo é o dela com ela mesma, né? Dentro da minha pele aqui, quem sabe sou eu. Quem é o Estado para dizer o que eu posso e o que eu não posso? E outra coisa, para quem pode achar que tudo isso que a gente está falando aqui não tem nada a ver com o mercado, com o uso medicinal da cannabis, na verdade, eu acho que tem tudo muito a ver, porque talvez esse mercado ainda não cresceu mais do que poderia crescer por todos esses preconceitos e dilemas que estão em volta do assunto cannabis. Tem uma música antiga de Bob Marley, War, que fala isso. Enquanto os direitos humanos básicos não for respeitado para todos, a gente está vivendo uma guerra. Não. E a gente vive uma guerra porque eu estou falando da saúde. Eu estou dizendo que eu atendo hoje milhares de pacientes, milhares de crianças, mas não é todos. A gente tem que falar para todos. Eu tenho que respeitar o direito do paciente, eu tenho que respeitar o direito do usuário, porque também é um direito fundamental. É a liberdade, é a dignidade. Então, a gente tem que olhar como um
todo, né? 10 anos avançou. Eu vejo que avançou, talvez não na velocidade que a gente queria. Sim. E é um caminho sem volta. E agora, daqui para cá, o que a gente vai fazer? Passo para trás, não. Até pela irretroatividade dos direitos fundamentais. Mas daqui para frente, a gente vai tratar como essa questão? Mas, Odai, dentro desse contexto de proibição e de preconceito, tem histórias tão lindas, né? Queria que você comentasse um pouquinho sobre as mães, o trabalho das mães, os resultados de pacientes. Que, né, assim, a gente estava falando de preconceito, de moralismo, desse negacionismo em relação ao benefício da planta, só que tem tanta coisa bonita para falar também, né? Tem. A Revivid, ela nasce, então, desse grupo de mães, né, que já estava naqueles bastidores lá em 2014, e o nosso time é um time inclusivo, porque a minha preocupação foi, assim, cuidar de quem cuida, né, e se pôr no lugar do outro, não foi nenhuma empatia de se pôr no lugar do outro, porque eu estive naquele lugar, né, eu sou a mãe que passou dias sozinha numa UTI sem ter com quem conversar, e sem poder ter uma atividade laboral lá fora, porque tinha que cuidar do filho. E aí a gente convida essas mães para serem nossas representantes, nossas embaixadoras. Isso é muito legal. Então, são elas que fazem esse acolhimento. E aí a troca de experiência é uma troca de experiência muito mais humana e real. Porque não é só a questão de falar do uso da cannabis, a gente não está acompanhando somente ali na titulação da dose ou na própria importação até o paciente receber. Os nossos pacientes, eles viram tão nossos que eles ligam para contar coisas boas, eles ligam para tirar dúvida com outros problemas, eles ligam para falar, poxa, olha só, o médico quer que eu coloque gastrostomia, mas eu não estou me sentindo muito confortável. O que tu pensa? Porque eles sabem que a gente já passou por isso. Então, a gente acaba tendo aquele acolhimento e sendo muito próximas dos pacientes, por esse time de mãe que se coloca no lugar todo dia. Às vezes eu falo para as meninas, gente, não tem que trabalhar fim de semana, quando chegar a sexta, né, desliga o telefone e liga só segunda. Não tem como, Dai. E se alguém precisar de mim? E se alguém me mandar mensagem e estiver ficando sem óleo e tem que comprar agora e eu tenho que acelerar o processo? Então, é um envolvimento muito mais do que um envolvimento como um negócio. Aqui a gente tem muito amor pelo que faz. Eu vejo, assim, o brilho no olhar de quando as meninas estão falando de cada paciente. Aí, quando a gente faz a reunião para falar sobre os casos da semana, falar dos resultados, a gente sente assim, poxa, é o amor que nos movimenta, né? O que está colocando esse time para cima é muito mais esse afeto que nos une por uma causa, que é a cannabis como um todo. Isso é muito legal da Revivid. Inclusive, tem que ser destacado essa questão desse acolhimento que a empresa faz com os pacientes. Eu vejo muita empresa no mercado, Dai, focada no médico, como se o médico fosse o vendedor, estritamente financeiro a intenção, a relação, né? Se eu agrado o médico vende o meu produto. E eu sempre falo isso, eu vejo que a ponta, né, o final dessa cadeia produtiva não é o médico, é o paciente. E a Revivid faz isso muito, muito bem, que é focar no paciente, em quem precisa. Mas sabe por quê, João? Porque a melhor propaganda é o boca a boca. A melhor propaganda é um paciente falar lá no grupinho dele que o filho está usando esse e que já usou esse não teve resultado, mas que quando usou esse, em 2 semanas a vida mudou. E eu percebo claramente quando acontece uma conversinha dessas em outros grupos, porque aí começa a vir mensagem, mas quem está indicando? Não, uma mãe falou. Né? E isso a gente tem respostas muito positivas. A gente sabe que o produto é bom, que vai dar certo, e o paciente já chega no consultório falando, não, mas eu quero esse, porque é esse aqui que o meu vizinho está usando e que está dando certo. Né? A gente recebe também muita receita de outras marcas. E a gente fala, olha, infelizmente a gente não pode atender, porque a Anvisa permite importação somente com nome comercial. Tá, mas como que eu faço para trocar? Né? Porque eu quero o seu, a minha vizinha diz que é esse aqui, não, esse não, tem que ser aquele. Né? Então, assim, o boca a boca é muito importante. E a gente primeiro que é 10 anos, então a gente já tem um know-how, né? Não é de hoje, são 10 anos acompanhando, são 10 anos vendo receitas, são 10 anos lendo laudos. Então, a minha área é jurídica, mas hoje eu falo com muito mais tranquilidade de cannabis do que de direito constitucional, que eu sou professora de direito constitucional. Mas quer falar alguma coisa comigo? Qual é o assunto da vez? É cannabis. É cannabis. Mas são 10 anos
lendo tudo que sai, pesquisando tudo que pesquisa, lendo a bula de cada produtinho que chega aí, lendo toda a legislação, sabendo o que está acontecendo. Então, são 10 anos abrindo esses caminhos, né? Olha a diferença. Começa por você mesmo, a diferença da Revivid. A gerente da empresa é a mãe de um paciente. Do topo da pirâmide, a base da pirâmide, tem várias mães, tem vários pais, tem vários familiares de pessoas que precisam desse tipo de tratamento, entendeu? Entende a necessidade do outro, né? E confia, né? Exato, porque você entender passou e por confiar. isso. Você tem sua história com o seu filho, com o José Bernardo. Você passou por esse momento na sua vida. Então, as pessoas se ligam a isso, Sim. né? Não é mais um empresário. Não é mais uma empresária. Por isso que as mães não querem desligar o telefone, porque elas são representantes. Exato. Sabe que uma mãe pode Vai precisar do medicamento. Como ela né? precisou. Exatamente. Ela entende a dor do outro, né? Tá faltando isso, a gente Como entender eu precisei a dor, da né? Cidinha em 2013, Exato, entendeu? exato. E ela me acolheu, né? Como o Norberto e a Catiele acolheram, como a Camila me acolheu. Quando eu não conhecia nada, a Cidinha que me falou. É o óleo da cannabis, eu uso esse aqui tu não vai conseguir, mas tem esse caminho, e esse caminho tu vai fazer e vai fazer. O paciente é o mais importante, né, para a Revivid? Eu acho que sim, com certeza. Eu acho com certeza. Porque o médico é super importante, ele tem que ter uma relação de confiança, ele tem que acreditar no produto que ele está prescrevendo. Mas essa barreira, acho que depois de 10 anos a gente já conquistou, né? Sabem que é um produto bom, mas agora eu preciso ajudar meu paciente, porque um paciente sem um bom acompanhamento, ele vai largar o tratamento, Leandro. Exato. Eu recebo, às vezes, receita surreal, 1 gota 1 vez ao dia, de um produto de 1000 mg, 3 meses. É um paciente que vai ficar 1 gota 3 meses, não vai ter resultado nenhum, vai abandonar e vai dizer que o produto não presta, que a terapia não é para ele. Então, se eu não tiver de olho nele e falar, peraí, vamos ter que dar uma ajustada de dose aqui, vamos mandar um artigo para o médico, vamos orientar. Porque tem muita gente surfando na onda sem saber muito bem o que está fazendo. Então, se a gente não abraçar e não der a mãozinha para o paciente e acompanhá-lo até ele conseguir ter os benefícios, porque o tratamento com cannabis ele é totalmente individualizado. Né? A minha receita não vai ser igual à tua. A gente pode ter a mesma patologia, a minha dose não vai ser igual à tua. O meu ponto de chegar no meu nível sérico legal não vai ser o mesmo que o teu. Formulação não vai ser a mesma. E até eles entenderem isso, sabe, é complicado. Eu quero tomar o que o meu vizinho toma. Lembra que começa assim. Mas tu não vai tomar a mesma dose que o teu vizinho toma. A gente vai ter que ter um acompanhamento. Então, às vezes, eu recebo pessoa que está largada, que já usou, mas que tu vê ou que não teve acompanhamento médico ou que não usou um produto legal. E aí a gente acolhe de uma maneira que tu tá dando um produto que vai dar resultado e você vai acompanhar ele até ele chegar nesse resultado, a resposta é diferente. Então, a gente tem nossos pacientes e a recompra, ela é quase que certa, porque é um paciente que a gente vai fidelizar. E o atendimento é muito importante, né? Total. Como que você definiria o pilar do atendimento da Revivid? Assim, quais são os pilares assim, desse atendimento humanizado para o benefício do paciente? A gente coloca como uma das nossas missões é transformar a vida das pessoas fornecendo um produto de cannabis com qualidade. Se eu quero transformar essa experiência, ela tem que ser positiva desde o primeiro momento. Então, é desde o bom dia ou do boa noite a 1 da manhã, que às vezes a gente recebe no que eu posso te ajudar, né? Até a gente tá recebendo, olha, meu filho autista não verbal tá falando. Para nós, o melhor de tudo não foi quando a pessoa pagou lá o linkzinho do cartão de crédito, é quando ela me disse que o filho está falando. É isso que eu quero, né? Não vou ser hipócrita, é uma empresa, é uma pessoa jurídica, precisa de uma saúde financeira, mas o meu retorno é muito mais na qualidade de vida do meu paciente. Mas é salutar, assim, você precisar de retorno financeiro, porque para você ter um óleo de qualidade, um atendimento de qualidade, uma equipe preparada, você precisa de recurso financeiro. Exato. É necessário, né? E a nossa visão é tanta de democratizar o acesso, primeiro que a gente está com a mesma tabela de preços desde 2019. Não teve um reajuste. Olha como está o nosso dólar. Né? O dólar tá batendo 6, na época o dólar estava 3. A gente não fez um reajuste. E o reajuste que eu fiz em 2019 foi para diminuir os preços. Em 2019, a gente diminuiu 40% os preços da nossa tabela. Porque a gente entende que tem que democratizar.
Não adianta eu ter um ticket alto, mas eu atender 5 pessoas. Eu prefiro ter um ticket menor e atender 500, porque essas 500 vão falar para mais 500, que vão falar para mais 500. E eu acho que esse que é o trabalho de formiguinha que vai aumentando. É a informação que chega, e a informação só vai chegar se eu tiver acesso ao produto e se eu tiver um produto de qualidade e um acompanhamento adequado. Né? O acompanhamento médico é importante para chegar na dose certa e para o paciente ter o resultado. Então, eu acho que é uma união, né? É focar no paciente, mas eu preciso focar no produto e eu tenho que focar na precificação. Não adianta chegar na farmácia, mas chegar a um preço que ninguém vai conseguir comprar. A gente está falando de Brasil, né? Onde o salário mínimo é... Tem remédio na farmácia mais caro que o salário mínimo. E a doença, ela não escolhe, né, a classe social, né? De jeito nenhum. Pensando nos 3 P's, produto, preço e paciente, qual é a sua opinião em relação ao cultivo no Brasil? Ajudaria a reduzir custo de produção? Eu acho que são várias interrogações, a começar pela parte da tributação, né? Como que vai ser tributado a questão do plantio aqui? O Brasil é autorizado a plantar linho, mas a gente importa o linho da China. Por quê? Mais barato. Porque é mais barato. Então, não adianta a gente, vamos liberar o cultivo. Vai tributar quanto? Porque pode liberar o cultivo aqui. Se me colocar um tributo lá em cima, vai continuar sendo mais barato eu trazer dos Estados Unidos. Eu trazer da Colômbia. Eu trazer do Paraguai. O Paraguai está aqui do lado. Né? Então, a tributação ela vai ser necessária. E eu volto a dizer que não é só uma discussão da parte de saúde. Não adianta a gente avançar de um lado e não avançar do outro. É sistêmico. O problema é sistêmico, que envolve todas as áreas do governo. Então, por isso que a gente tem que parar e vamos dar uma atenção aqui, vamos ver como que a gente vai regular, porque é necessário. Secretaria de Saúde, Secretaria de Governo, Secretaria de Fazenda, tudo, né? Tudo. Receita Federal. A gente está vivendo esse período de queimadas, né? Gente, para o meio ambiente. A cannabis tinha que estar na pauta para uma discussão ambiental. Uma planta que é mais sustentável que o eucalipto para a gente produzir papel. Uma planta que é mais sustentável que o algodão para a gente produzir tecido. Por que a gente não está falando sobre isso? Uma planta que poderia estar limpando o solo, porque a gente com solo contaminado, Brumadinho e Mariana passaram o que passaram, a gente podia estar plantando cânhamo lá e estar limpando o solo. Então, é uma discussão que é em vários setores. Cannabis é tão amplo o debate, né? Sim, e você foi cirúrgica. Não é só falar em liberar o plantio. Se tiver tributo alto, não vai adiantar de nada. E todos andam juntas, né? Todas andam juntas. Devem andar juntos, mas tem gente cuidando só do seu papelzinho. Tem gente, eu só vou defender o medicinal. Eu só vou defender o agro. O industrial. Eu só quero ficar no importado. Não é, gente, tem que olhar para tudo. Se não olhar para tudo, a gente vai continuar nessa briga de quem vai vencer, e aí a Big Pharma tá chegando, e peixe grande come peixe pequenininho, e daqui a pouco vai ficar só os grandes monopolizando o mercado. E a gente que tá aí há 10 anos desbravando, vai ser engolido por uma Big Pharma. Exatamente, eu também acho que a união faz a força. Tem que se unir. E eu vejo de vez de uma comunhão, eu vejo uma disparidade, sabe, no ecossistema. É o que você falou agora aí, é cada um fazendo o seu e cada um se vira aí com o que tem e seja o que Deus quiser, entendeu? Eu não vejo que funciona dessa maneira. Mas eu quero perguntar para você essa pergunta, qual o seu ponto de vista em relação aos próximos 10 anos aí, fazendo esse exercício de futurologia? O que você vê e enxerga desse mercado? João, acho que essa é a pergunta, assim, eu fico tentando projetar, né? Assim, meu cérebro faz 1000 projeções. Projeção A, projeção B, projeção C. Mas a gente fica muito sem saber, porque depende da política, né? Como é que vai ser o nosso futuro político, para saber mais ou menos como que ele vai se desenhar, né? E mesmo no futuro político, às vezes a gente não, mas aqui se vir esquerda tá tudo garantido. Não sei se está tudo garantido. A gente precisa de um lobby, a gente precisa fortalecer o debate. Espaços como esse são extremamente importantes, né? O que o Sechá faz hoje de ser um canal que dá informação de qualidade sobre produtos à base de cannabis, independente de ser medicinal, e vocês também trabalham com a parte do business, com a parte do cânhamo, isso é necessário. E a gente precisa atingir outras camadas da população. Quando a gente está só aqui dentro da bolha canábica e conhece todo mundo, parece que todo mundo está sabendo e que é algo que já... Mas como assim você não sabe? Mas o Brasil é gigante. Quando a gente vai para o rincão lá do interior do Rio Grande do Sul, que ninguém sabe nada.
E lá no Pará, como é que tá a discussão? Será que tá É. tudo ok, sabe? Então, a gente precisa alcançar outras camadas da sociedade. E falar sobre cannabis é importante. O que São Paulo fez também com a frente parlamentar é isso. A audiência pública, trazendo aqui especialistas para o debate. Vamos ouvir os médicos, vamos ouvir os agrônomos, vamos ouvir agora o pessoal do tributário e da regulação, como é que vai ser. Então, isso é necessário para a gente encontrar o melhor caminho. Qual vai ser esse melhor caminho? A gente tem várias possibilidades, né? Poxa, vamos deixar na mão do Estado, o Estado vai regular, como faz o Uruguai, vamos deixar livre, como faz os Estados Unidos. A gente não sabe. A projeção, ela é difícil. O que eu posso dizer é parabéns, viu? Pela história, pelo comprometimento e por todo esse entendimento que você tem. É um entendimento muito lúcido, né? Em relação a Aulas cannabis. no Deus da Cast hoje. Sim, como sempre, aulas. Eu tento ser pé no chão, assim, mas é difícil a gente saber para onde vai. É meio Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra o coelho, sabe? E aí tá atrasada, e ela pergunta qual é o caminho. Mas para onde tu quer ir? Porque se tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer caminho é caminho. Então a gente é agora a verdadeira Alice no País das Maravilhas, que a gente precisa saber qual é o caminho. Senão a gente vai continuar atrasado, correndo atrás do coelho. Sim. E o gato com aquele sorriso debochando da nossa cara. A Alice tá na hora dela se situar e ver que a gente precisa escolher o caminho para ver aonde que a gente vai caminhar. E caminhar junto. Sim, Eu importante. acho que isso é mais importante. Importante. Não adianta a gente ter vários caminhos. Nós temos aqui hoje convidados ilustres visitando o estúdio do DeusaCast, Camila Evangelisti, Felipe Brandi, tá aqui com a gente. Tem perguntas? Vocês também são convidados, podem fazer perguntas, viu? Alguém aí tem alguma perguntinha para fazer sobre cannabis? Gostaram do bate-papo? Gostaram? Viram aqui? Acharam legal o bate-papo? Muito bom, tá de parabéns. Aula de cannabis? A Dai é inspiradora. Muito bom. Ai, obrigada, Camila. Bom, João Negromonte, eu acho que a gente conversou bem. Tem mais perguntas para fazer para Daiane Zap? Leandro, eu conseguiria ficar aqui uma semana direto com a Daiane aqui conversando sobre determinados diferentes temas. Eu já falei que é meu hiperfoco do momento, né? Se é Eu pra falar de conseguiria. cannabis... É que a gente não tem mais tempo de verdade mesmo, a gente tá estourando aqui o Ele estúdio. ali, você ficou falando que... Como que era mesmo que você fez a analogia? Que o gato fica sorrindo? O gato tá ali que fica sorrindo quando o tempo vai passando é aquele ali, ó. Já Ele levantou fica duas plaquinhas pra nós. Ele fica levantando as plaquinhas, assim, é que você não É vê. o tempo, Ele é cara de pau, ele não tem coragem de levantar a plaquinha na sua frente, ele espera você virar e levanta a plaquinha pra nós. É o coelho que fica com o relógio, tic-tac. Bora. Tic-tac, é o coelho aí. Mas eu acho que é isso, foi muito bom, Dai, obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua presença, pela parceria, Revive de Seixac. É bom destacar, Leandro, que a Revive está com a gente, principalmente na Medical Cannabis Fair, a Camila pode falar muito bem, desde da primeira edição. E até então, acho que... Porque é uma pauta que a gente confia, sabe, Leandro? É por isso que eu falo, a gente tem que ajudar os nossos e todo mundo se unir, porque se a gente confia, a gente tem que estar junto. Esse ano tava com um stand bonito, né? Tava muito legal o stand de vocês. A Dai com uma maquiagem verde, você viu? Toda. Você viu que hoje eu tô sóbria? Eu vi que você tá bem clean. Você tá clean. Você tá sim de branco? É a Dai mesmo. Maravilhosa. Dai, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês na Revive. Que esse trabalho se perpetue também por muitos anos e que, se Deus quiser, vamos esperar aí novidades boas para o futuro da cannabis, tanto para o uso medicinal, industrial, uso adulto, que a gente faça como a Dai falou aqui hoje, que todos corram juntos, porque eu acho que o caminho é esse, é dividir e conquistar. Se a gente quiser as coisas só para nós, é muito mais difícil da gente conseguir galgar grandes objetivos. Então, parabéns mais uma vez e obrigado pela sua aula de hoje. Obrigada a vocês. Ninguém faz nada sozinho, né? Exatamente. Valeu, muito obrigado. E a você, muito obrigado pela tua audiência. Esse aqui foi DeusaCast especial 10 anos de Revive de Brasil. Valeu. Valeu, tchau. Até o próximo.